Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Vamos aqui ao resumo da aula de ontem, que é a escrita de registros de vida para desenvolvimento pessoal, que foi resultado de uma ideia da crónica da Lídia Jorge sobre porquê escrever, porquê é que as pessoas escrevem, porquê é que os escritores escrevem. Aqui é num sentido mais semi-terapêutico, mais num sentido psicológico, que isto vai ser tratado. Muito bem. O conceito de escrita para desenvolvimento pessoal é uma escrita de expressão em que nós deitamos cá para fora tudo o que temos, pensamentos, sentimentos, tudo o que tiver cá dentro, impulsos, memórias, etc. E de reflexão. Normalmente primeiro expressão e depois reflexão. O ponto de partida pode ser qualquer um, à vontade das pessoas. Qualquer coisa pode servir. Ora, isto surgiu, a ideia de que isto poderia ser bom para as pessoas, surgiu da observação de prisioneiros ou suspeitos que eram submetidos ao detector de mentiras e observou-se que quando eles diziam a verdade, quando confessavam, por exemplo, a batida cardíaca baixava e havia uma sensação de alívio, de bem-estar. Então pôs-se a hipótese de que escrever sobre vivências pessoais pudesse trazer bem-estar e de facto verificou-se em muita investigação que isso acontecia. Os objetivos desta escrita para o desenvolvimento pessoal, há muitos, selecionei aqui quatro: conhecer melhor a nossa vida interior e emocional, estabelecer uma melhor relação connosco próprios e com os outros, ajudar a manter a saúde mental em situações difíceis, incluindo nas transições de vida, estabelecer uma relação mais saudável com memórias um pouco penosas. Vamos ver mais à frente que memórias muito penosas, a escrita não pode não ser a melhor estratégia para lidar com essas memórias. Portanto, daqui que eu diga um pouco penosas. Possíveis bons candidatos a usarem esta técnica. Bem, quem gosta de escrever, obviamente, quem já escreveu no passado, quem já teve um diário quando era adolescente ou criança, quem é mais introvertido e não se sente à vontade para falar determinados assuntos com as outras pessoas, quem não tem uma rede social, um entorno social forte em que se apoiar, que está mais ou menos sozinho ou isolado, quem gostaria de clarificar e reforçar o seu sentido de identidade, quem vive uma experiência diária confusa e deseja arrumá-la e compreendê-la, e quem escreve na net para ensaiar primeiro e não escrever no calor do momento, e depois arrepender-se. Ou seja, numa primeira fase, deitar cá para fora tudo o que se tem, e depois numa segunda fase, evitar, isto é, eliminar tudo o que sejam gorduras, coisas que não sejam apropriadas, e depois então pensar em publicar. Não, esta técnica não é recomendada a pessoas que tenham depressão crónica ou outras perturbações profundas e graves, não é adequado para pessoas que tenham perturbação de stress pós-traumático, e mesmo aquelas que não têm esta perturbação, mas tiveram experiências fortemente negativas ou traumáticas, pode ser doloroso usar esta técnica e pode levar a uma retraumatização. E, portanto, não é conveniente nestes casos. No entanto, tem vantagens. Vantagens de escrever um registro de vida. Bom, um destinatário, que seja o qual for, não é? Para quem nós estejamos a escrever ou acerca do que é que nós estejamos a escrever, está imediatamente acessível em qualquer altura, seja à meia da noite, às 3 da manhã, quando mais ninguém está, seja numa viagem, em qualquer situação, está sempre disponível. E, portanto, ao não depender da presença de outra pessoa, isto ajuda a tornar-nos mais autónomos. Depois, o ato de criar, de construir numa página algo que antes não estava lá, e as pessoas que têm hobbies artísticos sabem bem do que é que estou aqui a falar, isto tende a aumentar a autoconfiança, o amor próprio e a motivação para a vida. Eh, Evidentemente também desenvolve a consciência, ao escrever sobre isso, desenvolve a consciência da nossa vida interior e exterior, bem como o raciocínio. Depois permite a catarse de emoções e pensamentos intensos e a sua externalização, isto é, criarmos uma distância em relação a eles para ganhar alguma objetividade e não sermos tão perturbados por essas emoções e pensamentos. E, para além disso,
o facto de externalizar palpa-se depois muita energia que nós gastamos quando não fazemos isso, a ruminar ou a tentar esforçar-nos por evitar ou para negar, gasta-se muita energia. Ou escrever, essa energia fica poupada. E claro, ao fazer isto, ajuda a pensar e a sentir melhor. Depois, deixa testemunhos escolhidos de si próprio. Podem ser úteis para si próprio, para as gerações atuais, por exemplo, disponibilizando percursos de cura e outros saberes para referência e consulta. Nós tendemos a esquecer. Se tivermos um percurso de cura, daqui a uns anos, se tivermos outra vez um problema, podemos ir consultar o que é que fizemos e que resultou tão bem. Mas pode também ser para as gerações vindouras, ou seja, pode constituir, digamos assim, uma forma de imortalidade. E que se escreverem com essa intenção, eu aconselharia, daria três conselhos. O primeiro, ser rigoroso com o registro das datas. E de preferência, sempre ser rigoroso com o registro das datas. Tanto para as pessoas saberem quando é que aquilo foi escrito, e não haver dúvidas, sobre a data. Depois, ser genuíno para ser único. Não tentarmos escrever sobre aquilo em que somos iguais aos outros, porque aí não há novidade nenhuma e não atraímos a atenção de ninguém. E, finalmente, usar um pouco o seu próprio sentido de humor, porque é um dos elementos que atrai, e prende a atenção das pessoas que possam vir a ler. Tipos e técnicas de registro, é o que nós vamos falar agora, com algumas sugestões prévias. Enquanto se escreve, não nos devemos preocupar com o resultado que vai sair. Até porque não há resultados maus neste tipo de escrita. Nunca. Não há nunca resultados maus. É? Portanto, não estejamos preocupados com isso. Ou não estamos preocupados com isso, não vamos criticar. Não vamos ter críticas, se houver surgirem críticas, sim, ok, surge a crítica, a gente passa à frente e não liga. Sem constrangimentos gramaticais. Escrevemos sem ter que estar preocupados se as palavras estão bem escritas, se as frases estão bem construídas. Não é essa a nossa preocupação. Depois podemos pensar nisso, mas enquanto estamos a escrever, não. Depois é sem audiência ao público leitor. Podemos decidir se depois mostramos ou não, mas antes, não. Porque se pensamos que aquilo é para alguém ler, começamos a policiar a nossa linguagem, começamos a policiar as nossas ideias, de forma a poderem ser bem aceitos por outro. Portanto, isso está fora de questão. Enquanto escrevemos, aquilo não é para ninguém. Depois podemos decidir. Depois, sem obrigações de estilo. Por exemplo, não temos que ter um estilo bonito, podemos, por exemplo, fazer uma coisa que é repetir. Repetir a mesma ideia, repetir as mesmas frases, se nos apetecer, não há problema nenhum. Essas repetições podem ser sinais de coisas que estão a ser importantes para nós. Todos os assuntos são passíveis de serem incluídos, sejam eles pessoais, ou relacionais, ou exteriores a nós, podem ser abstratos, concretos, podemos fazer elogios, dizer quais são as nossas intenções, fazer as queixas, etc, etc, etc. Todos os assuntos são bons para esta escrita. Depois, em fases mais avançadas, uma sugestão que normalmente dá bons resultados é passar a recorrer a palavras emocionalmente mais palavras emocionalmente positivas do que a palavras emocionalmente negativas. Favorecer interpretações e apreciações positivas, reconhecendo o lado construtivo das coisas, dos acontecimentos, das pessoas, etc. E, eventualmente, usar, como já tinha falado anteriormente, um registro levemente humorístico, mas sem nunca incluir, diminuir-se a si próprio. Isso não convém, pelo menos enquanto não tivermos um sentido de identidade mais forte. Algumas técnicas, então, de escrita para desenvolvimento pessoal. O sprint curto. O sprint curto, o próprio nome está a dizer, é escrever durante 2, mas não mais do que 5 minutos. Cada um de nós escolhe. Pomos esse limite. Não quer dizer que o cumpramos. O que significa é que quando eu vou partir, eu sei que só vou ter que escrever durante 1 minuto. E, portanto, isto reduz-me a ansiedade em relação, mas não tenho nada para dizer, o que é que eu vou dizer agora aqui? Não, pomos 1 minuto e acabou. Depois, só ao fim de 1 minuto, estivemos entusiasmados a escrever, continuamos. Quanto mais curto, portanto, mais fácil de fazer em qualquer momento ou situação. Tem essa vantagem. Se pensamos em fazer um grande texto, temos que andar à procura de uma altura do dia em que tenhamos essa disponibilidade. Se são escritas curtas, pode ser feita quase em qualquer situação. Pode ser suscitado,
estes sprints curtos podem ser sustentados por um pensamento, por uma emoção, por uma pergunta. É o que vier à mente e que nos der o impulso de escrever. As perguntas podem ser espontâneas ou intencionais. Por exemplo, o que é que eu quero? O que é que eu estou aqui? O que é que eu quero ser? Como é que quero ser lembrado? Etc. Convém ter sempre um bloco, caneta à mão ou o telemóvel e habituar-nos a escrever no telemóvel, no bloco de notas do telemóvel. Outra técnica também são as listas. Listas de quê? Há três hipóteses do que a pessoa tem de fazer. Isso serve para organizar, e para se organizar o seu dia, organizar a sua semana, etc. Depois assinalar com visto realizado. Pode ser uma lista do que deseja fazer, e isto serve para priorizar o que mais satisfação pessoal poderá trazer. Às vezes, com o que temos que fazer, deixamos para trás aquilo que desejamos fazer. E finalmente uma terceira hipótese é daquilo que se sonha fazer. Eh, e aqui isto permite-me, às vezes, muitas vezes, portanto, nas situações em que as pessoas sentem que lhes falta um sentido para a vida, um projeto de vida, de fazer uma lista dos sonhos, dos sonhos que gostaria de realizar, mesmo que alguns não sejam realizáveis, não interessa, escreve-se tudo. Às vezes depois descobre-se um que até é possível ser realizado e que pode dar de facto um sentido à nossa vida. Nas listas também pode ser, podemos fazer a lista dos papéis que desempenhamos no dia a dia, dos que gostaríamos de desempenhar. Isto pode servir dos que desempenho. Eu fico a fazer uma lista dos papéis e digo assim, epá, afinal eu pensava que, enfim, que não tinha grande papel aqui neste mundo e afinal descubro que tem alguma importância. Se fizer a lista dos que gostaria de desempenhar, isto pode servir para recriar, reformular a minha identidade. Pode ser também uma lista dos momentos bons passados, por exemplo, do próprio dia, no fim do dia, escrever três momentos bons que ocorreram durante o dia e que pode incluir um agradecimento. Esta é uma das técnicas da psicologia positiva, talvez uma das mais famosas, com resultados estabelecidos e de que eu já falei nisto em anos anteriores, quando falei da gratidão nas minhas aulas. Depois, para as pessoas que não gostam de escrever, mapas ou diagramas. Mais uma vez, pode ser sobre um tema qualquer, ou situação, ou relacionamento. Como é que se faz um mapa ou diagrama? Primeiro, listamos tudo o que vier à cabeça acerca do tema. Depois, fazemos uma hierarquia. Pomos, segundo um critério, pode ser daquilo que é mais próximo para aquilo que é mais distante, do que é mais importante ou menos importante, do que é mais significativo ou menos significativo. E finalmente desenhamos o esquema. Um exemplo que está aqui é este que eu tenho aqui, em que eu pensei num caso pessoal, meu. Eu lido muito mal com a crítica, e a perspectiva de uma crítica leva-me logo à partida a não fazer as coisas. Vou adiante, adiante e não faço. Daí aparecer aqui este quadrozito, de procrastinação, de adiar. E a crítica, porque é que me acontece isto? Porque me provoca emoções negativas. Por um lado, provoca medo, faz com que eu tenha medo de fazer coisas, provoca-me tristeza porque ser criticado por uma coisa que eu não fiz bem não é uma coisa que dê alegria, e pode também provocar zanga, porque às vezes a crítica pode ser injusta, ou eu sentir que é injusta, ou que não tem em conta todo o esforço que eu fiz, e isso provocar a zanga. Portanto, tenho aqui este esquema que dá precisamente, sem eu ter escrito, só escrevi uma, duas, três, quatro, cinco palavras. Não escrevi mais do que cinco palavras e tenho aqui uma técnica de escrita que é do esquemodiagrama. Ok? Lista de 100 itens. Uma lista de 100 itens sobre qualquer preocupação. Por exemplo, o que é que eu gostaria de mudar na minha vida? Ou estou zangada com o quê? Ou dos sonhos, por exemplo. As recomendações para fazer esta lista dos 100 itens. Porquê é que é os 100 itens já agora? Os 100 itens permitem, primeiro, nós, numa primeira fase, damos as respostas convencionais, aquelas que já pensamos. E a ideia é puxar lá do fundo de nós, de coisas que estão lá muito atrás, e, portanto, a partir de uma certa altura em que esgotámos aquilo que já tínhamos na consciência, depois começam a sair ideias que a gente nem imaginava às vezes que tinha. Para isso, portanto, há recomendações, que talvez uma orientações que devemos seguir. Primeiro, escrever rapidamente.
numerando os itens, que é para não estarmos preocupados se já escrevemos muito, se falta ainda muito, quanto é que falta para 100, numeramos os itens, não censuramos nada, portanto, nada de críticas, isto é sempre uma constante para todas as técnicas, repetirmos as vezes que quisermos os itens que quisermos, porque depois no fim, o item que for mais repetido, o tema que for mais repetido, a entrada que for mais repetida, dá-nos uma indicação possível, da possível importância dessa entrada para nós, desse tema para nós, né? Portanto, podemos repetir as vezes que quisermos, e como o objetivo é perceber o que se passa connosco próprios, podemos, com esse objetivo, reler e tentar descobrir padrões. Ok? Como já disse, o tema mais repetido pode dar ideias das áreas mais focalizadas. Depois as cartas. As cartas que a Bíblia Jorge dizia que gostava de escrever cartas para longe. À partida não são escritas para serem enviadas, mas podem vir a ser, mas não são. Não são escritas para isso, que é para, mais uma vez, não nos policiarmos, não é? Como disse atrás. Pode ser interessante, depois de escrever a carta, a um destinatário, tomarmos o lugar desse destinatário e darmos uma resposta a nós próprios. Pode ser interessante, às vezes treinar a empatia, treinar, pôr-nos no lugar do outro. Pode ser interessante, se nos apetecer. Exemplos de destinatários de cartas, tudo e mais alguma coisa. Se não vejam, amigos ou familiares reais ou imaginários. Um irmão que nunca se teve, por exemplo. Um filho que nunca se teve, por exemplo. Pessoas vivas ou já falecidas, divindades ou santos. O sábio interior, a parte de nós que é mais sábia. Pessoas famosas, sociedades ou grupos, corpo ou partes do corpo. Por exemplo, falarmos com uma parte do corpo que não nos é agradável, com quem não temos uma boa relação. Sintomas ou doenças. Escrever uma carta a uma doença que tínhamos ou um sintoma desagradável que tínhamos. Partes atuais da nossa personalidade. Não o eu como eu todo, mas uma parte de mim que me interessa dizer-lhe alguma coisa para eventualmente mudar. Emoções. Podemos pô-las, por exemplo, a dialogar entre si. O nosso eu do passado, a criança interior, como muitas técnicas usam, ou o eu do futuro, aquilo que um velho sábio que nós seremos daqui a alguns anos. Resistências ou bloqueios, situações, acontecimentos ou até mesmo objetos. Podemos escrever uma carta a um objeto. É à vontade da nossa imaginação e daquilo que nos apetecer. Depois, outra técnica é o diálogo, conversa, escrever diálogos. Em vez de estarmos a fazer uma carta, por exemplo, pomos um diálogo em que pomos, eu digo uma coisa, o meu destinatário diz outra, eu digo uma coisa, ele diz outra, ele diz uma coisa, ele diz outra. Os destinatários são já referidos para as cartas. Outra técnica, celebração de momentos memoráveis. Registamos a essência da memória e incluímos a experiência emocional que vivemos. Pode envolver, mais uma vez, um agradecimento por esse momento memorável. Depois a escrita livre, que é livre de toda e qualquer obrigação, exceto uma. Há bocado falámos do tempo, para o sprint curto, aqui já não temos essa limitação de tempo, mas podemos ter o limite de páginas. Escolhermos à partida, é uma página. Vou escrever, preencher uma página, tudo que me vier à cabeça, tudo que me apetecer, seja repetido, seja disparado, seja mal escrito, não interessa. Tudo. E pomos o limite de páginas. Isso é importante, que é para não termos muita ansiedade e permitir o fluir das ideias que possam surgir. E depois outras escritas ainda, escrever poemas, que podem ser originais, ou pegar num texto em prosa e transformá-lo em poema, histórias, podem ser reais ou inventadas, mensagens, o que quisermos, desde que seja escrita. Depois de escrever, também, se nos apetecer, podemos produzir algum feedback. E como é que podemos fazer isso? Bom, primeiro, relendo silenciosamente. Pode ser feito logo a seguir, mas é melhor deixar passar um tempo, horas ou dias, e fazer isso. Reler silenciosamente ou em voz alta. Há quem diga que reler em voz alta permite percepções diferentes. E depois a seguir escrever mais, sentimos o impulso, e refletir sobre o que se escreveu. Portanto, e essa reflexão pode ser feita
eh, por pensamento, pode ser falando com alguém, pode ser eh, escrevendo. Este feedback, esta reflexão, pode ser, por exemplo, completando as seguintes mensagens. Depois de ler isto, note que, ou surpreende-me que, ou apercebo-me de que. Ou à medida que vou lendo, tomo consciência de e emociono-me com. Isto serve como base para a reflexão. Pode ser, portanto, realizado logo após escrever ou mais tarde. Completando o processo, se o desejarmos em relação ao que se escreveu, sugere-se o recurso a um ritual. O ritual pode ser guardar num lugar especial, pode ser ler em voz alta sozinho ou perante outros, pode ser conversar com outra pessoa sobre o que se escreveu e pode ser eventualmente destruir o escrito. Essa destruição pode ser rasgar, pode ser queimar, e muitas vezes essa destruição dá-nos uma certa satisfação. É como se a gente arrumasse aquele assunto, aquele problema, aquela preocupação e o terminássemos de alguma forma através desse ritual de destruição. Para finalizar, barreiras à escrita são as psicológicas, o medo, o pânico de escrever ou de acordar monstros, ter medo que que é que isto vai trazer e que eu não conheço e que me pode assustar. Soluções para isto são fáceis. Primeiro, começar sem pensar muito. Se pensamos muito, antes de começar, de começar, depois é mais difícil sermos espontâneos. E como é uma atividade em que não temos obrigação nenhuma perante ninguém, perante nada nem ninguém, podemos parar a qualquer momento. Portanto, quando tivermos um sinal de desconforto, paramos, pura e simplesmente. E acabou. Não há que ter medo. Qualquer sinal de desconforto, qualquer emoção menos positiva que nos está a desagradar e que não nos. Paramos e pronto. Podemos retomar depois, mas estamos sempre livres de parar. Outro tipo de barreiras às escritas são com barreiras concretas, por exemplo, a falta de tempo, a possibilidade de interrupções, o cansaço, etc. Que solução? A reservar um tempo e um espaço livre da ocorrência destas barreiras. É a única solução que podemos fazer. Portanto, temos o cuidado ou levantarmos mais cedo de manhã, ou outras soluções que possam servir para ultrapassar estas barreiras. Pronto, obrigado. Desejo umas boas férias a todos, boas escritas já agora, com saúde, alegria, bem-estar e vamos vendo por aí ou ver-nos-emos no próximo ano letivo. Agradeço a vossa atenção, agradeço este ano letivo, toda a vossa participação, tudo de bom e até breve.